Bom dia, meus queridos alunos do curso de fruticultura, como estão todos? Estamos aqui para mais uma aula à distância, por enquanto, porque logo a gente vai estar perto colocando todas as nossas ideias em prática, mas por enquanto temos que seguir por aqui, né? Não podemos parar. Muito bem, hoje nossas aulas serão sobre os climas do Brasil, as frutas de clima tropical, subtropical e temperado e a vegetação no estado do Paraná. Então a gente vai começar hoje sobre os tipos de clima do Brasil. Por que é importante saber isso, né? Uma que é importante saber para a nossa vida. O Enem adora cobrar, vestibular, concurso. E outra, se a gente está pensando em cultivar, a gente tem que saber o que a gente pode colocar dentro do clima, né, do bioma em que a gente está. Muito bem, então às vezes acontece, né, da gente viajar para um lugar mais longe, Mato Grosso, ou lá pro Cerrado, né, pro coração do Brasil e encontrar frutas diferentes, árvores lindas, plantas diferentes das nossas e querer trazer para cultivar aqui. E na maioria das vezes isso não dá certo, né? Porque o nosso clima aqui, ele é bem danadinho. Ele é bem o extremo, né? Quando que é calor é muito quente, quando que é frio, temperaturas negativas, geada. Então, grande parte das plantas de clima tropical, elas não vingam por aqui, a não ser na costa do Rio Iguaçu, né? Dos alagados, aí até que vai, mas não pensando comercialmente. Até agora a gente não tem nenhum exemplo por aqui. Bom, então vamos começar falando sobre os tipos de clima do Brasil. Olha que interessante. Essa parte vermelha aqui, ela está no clima equatorial. Por que equatorial? Porque bem aqui a gente vai ver em outro mapa, passa a linha do Equador, né? Então é um clima que a gente já vai falar um pouquinho sobre as características dele, né? Calor, chuvas constantemente. Aí nós temos o tropical. O tropical está aqui no coração do Brasil, no Cerrado brasileiro. Clima quente, seco, em grande parte do ano. Semiárido, aquela particularidade aqui da Caatinga, né? No Nordeste brasileiro. Aí nós temos o subtropical. Estamos nós aqui no Sul. O tropical litorâneo, que é o clima que pega aqui, essa encosta aqui é o mar, né? Então, o litoral, um clima quente, porém úmido, porque recebe muito aqui a influência das massas que vem ali do oceano. E nós temos o tropical de altitude, que pega essa região aqui de montanhas, né? Já vamos estar falando um pouquinho melhor delas. Eu vou estar passando esse mapa para vocês na sequência e daí começa a clarear tudo isso. Muito bem. Equatorial. Então, como eu falei, onde que está esse clima? Olha lá, cortando a linha do Equador. E o que tem de particularidade interessante nesse clima? Gente, é muito legal. Então, lembra, equatorial, tá lá no alto, que tem lá floresta amazônica, temperaturas médias elevadas, olha que interessante, 25 a 27 graus e chuvas frequentes todo o ano, né? Durante todo o ano. Gente, isso já foi mais, né? A floresta amazônica, antigamente, diziam que era muito difícil acender uma fogueira lá, num acampamento, de tanta umidade que ela comportava, e hoje em dia já não é mais assim, né? Quando que alguém larga um foguinho lá, vocês estão vendo o estrago que dá. Então ela tá deixando de ser tão úmida, as coisas estão mudando, nós temos que ficar atentos a isso. Então nós podemos encontrar esse clima, então, na Amazônia, no oeste do Maranhão e no norte do Mato Grosso. Muito bem, lembrar então, equatorial lá em cima. Tropical,
que é o tropical? O tropical, ele tá, então, no coração do Brasil, ali no Cerrado, né? Então, ele está presente no Brasil Central, vai pegar uma parte da Bahia, Piauí, Minas, Maranhão e Roraima. Então, ela tem o quê? Uma temperatura média elevada também, só que diferente da Amazônia, porque vai ter uma parte do ano que ela vai estar bem seca e a outra chuva, chuva, chuva. Então, quando que a gente fala de uma parte lá do Cerrado, vamos dizer, Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros, que ali tem muita água, né? O berço das águas, a gente ouve muito falar daquelas inundações que acontecem assim de uma hora para outra. O pessoal tá lá se banhando, de repente vem uma tromba d'água que nem era ali, era mais longe e desce uma aguaceira, né? Então tem um período muito seco e outro bem chuvoso, que tem que tomar cuidado, né? E calor. Muito bem, tropical de altitude. Então, como o nome já diz, né? É alto, abrange áreas com altitude superior a 800 metros de altitude e pega aquela parte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, a parte de serra. Temperatura, ela varia de 18 a 22 graus. Tá ali, né? Tropical de altitude, ele vai pegar essa partezinha aqui, coração do Brasil, mais na parte de montanhas. Clima tropical atlântico, conhecido também como tropical úmido. Então, é um clima que sofre uma variação direta da massa tropical atlântica, né, do nosso Oceano Atlântico, que vai causar chuvas intensas, vai ter umidade e vai ser calor. E esse clima é interessante que ele vai pegar desde aqui do sul até o Rio Grande do Norte. Então, veja, pega toda essa parte aqui. Clima subtropical. Estamos nós inseridos nesse clima que vai de São Paulo até o sul do Brasil. Então, o que acontece aqui? É danado, como eu falei antes, nosso clima ele é danadinho, porque o que acontece? O verão é quente demais e o inverno frio demais. Então, a gente tem os opostos dentro de um mesmo clima. Depois a gente vai falar das frutas que nós podemos colocar aqui, tá? Então, tá meio baixo aqui, né? Olha lá, sul, né? Pega um pedacinho aqui de São Paulo, Paraná, Rio Grande, Santa Catarina. Semiárido, aí aquela parte do Nordeste brasileiro, né? A Caatinga. Temperaturas elevadíssimas e pouca chuva, né? Muita seca, todo mundo já tem conhecimento disso. Então, olha lá onde que está, semiárido brasileiro. Muito bem, então a prof na sequência vai mandar esse mapinha aqui para vocês se situarem melhor nos climas. Vamos fazer algumas anotações sobre as particularidades deles, pouca coisa, mas vocês precisam saber, como eu falei, para o Enem, vestibular, para a vida, né? E daí, na sequência disso, nós vamos entrar nas frutas de clima tropical, subtropical e temperado. Muito bem? Até daqui a pouquinho. Beijo!